live. Estão informando os meus seguidores. Boa noite. Tô esperando a galera entrar. Espera entrar alguém que você começa. Ó, meus seguidores. Continue, estamos chamando mais seguidores. 2 pessoas. Minha mãe e a Paty. Oi! Priscila Matos. Oi, Pri. Minha mãe pediu para participar da live. Está participando, mãe. Tia Júlia. Tia Júlia, nossa yoga começa na quarta-feira, hein? Pati. Isso aqui. Não, é minha mãe, não aperta não. Ela Ah, quer tá. participar. Bom. Oi, querida Pri. Bom, eu vou começar aqui com vocês já. Hoje a nossa live é com Ramiro Esteves, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, psicanalista de formação. Boa. Andreinha. Boa noite, gente. Que legal. Já bastante gente chegando, olha. Vou falar um pouquinho de mim, porque a gente tem mais algumas lives pela frente. Depois a gente vai pensar num outro modo de interação, porque no dia... Oi, Thiago! No dia 2/8, eu vou estar começando a minha faculdade de psicologia aqui em Valença, que é presencial, e à noite. Então, não vou estar participando, galera, da live nesse horário. Então, a gente vai mudar um pouquinho a nossa interação. Bom, vou falar um pouquinho do Ramiro. Ramiro me foi indicado para lidar com algumas situações que me estava muito custosa depois de 20 anos de psicanálise, mais de 20 anos de psicanálise. Eu tinha consciência a respeito de algumas coisas. A gente não pode tremer, por favor. Oi, Tom! Saudade, meu filho, de você aqui. Então, Ramiro me chegou e foi uma surpresa muito grata e muito feliz, uma experiência muito bacana. E eu achei interessante convidar ele para fazer a live, porque, primeiro, que eu achei que foi um processo que funcionou. Boa, John John. E segundo, que assim, o Lulu Graciosa Regenera é um projeto que tem a minha formação como base, que sou uma cozinheira natural, artesanal, intuitiva, que gosto de trabalhar com alimentação saudável e que percebi ao longo desses anos que a busca de quem precisa fazer uma reeducação alimentar está associada diretamente à consciência do autocuidado e do autoconhecimento. Fora isso, ela não é eficaz, né? Ela não funciona muito bem. Ela funciona por um período, depois a pessoa volta e assim, tem uma desmotivação. Então, quando você entra num processo de autoconhecimento, você se compromete mais, é muito mais eficaz. Então, a nutrição, ela vem ainda por um outro quesito. Ela é, além das escolhas dos nossos alimentos, dos nossos ingredientes, a nossa nutrição também está diretamente associada na minha cabeça àquilo que a gente consome, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vivencia e principalmente os nossos relacionamentos, né? Quanto que aquilo nos pode fazer bem ou fazer mal. Então, assim, o autoconhecimento para mim é a base total e absoluta. Aí vamos ver aqui se o Ramiro já tá chegando aqui para eu chamar ele. Tá aqui, Ramiro? Vê. Ele já tá? Você tá vendo ele aí? Vou chamar o Ramiro. Participar.
Vamos ver. Quero contar para vocês também, enquanto ele não entra, que a gente vai ter um sorteio no meio da live. Fiquem atentos com o desafio que vai rolar para sortear 2 marmitas do próximo cardápio, da escolha do sorteado, mas a pessoa tem que morar em Valença. E aí não esquece de mandar para mim, embaixo dos comentários, aí perto dos comentários, você tem um balãozinho com interrogação. A pessoa que for sorteada, manda pra gente aí o WhatsApp pra gente poder entrar em contato, tá? Ah, Ferdinandinha. Vão ter muitos produtos do Espaço Colher. Ó, o Ramiro. Querido, que ele... Bem-vindo. Tá bom o som, Ramiro? Tá me ouvindo bem? Tô, você tá me escutando? Eu tô. Todo mundo tá escutando a gente bem? Dá um ok aí pra mim. Renato, o Rio vale para você, né? Tô falando do sorteio que eu vou fazer no meio da live, que são 2 marmitinhas do cardápio Regenera, semanal. Mas tem que ser morador de Valença, porque como é que eu vou entregar lá no Rio de Janeiro? Mas ela vem a Valença, né? Se for um carioca que vem a Valença, tá valendo. Ou se for um valenciano que tá morando no Rio. Tem que ser alguém de Valença, fica difícil. Ramiro, eu falei um pouquinho assim, eu não sei se você já estava aí, que eu contei como é que a gente se conheceu, né? Você me foi primeiro indicado por uma pessoa da minha confiança, e num momento assim muito delicado da minha vida, e mesmo vindo de um tratamento de psicanálise de mais de 20 anos, eu tinha algumas questões difíceis de desatar, nós que eram difíceis de desatar, que eu tinha consciência deles, mas continuava em repetição de alguns hábitos, algumas questões envolvendo relacionamento, envolvendo profissão, e eu tinha muita vontade de resolver aquilo. E com você foi uma grata surpresa, porque eu me entreguei ao processo e a gente rapidamente deu essas guinadas, né, que para mim foram maravilhosas. Inclusive, contei hoje aqui na live que no próximo mês eu não vou estar participando da live nesse horário, porque eu vou estar fazendo faculdade de psicologia. Quer dizer, assim, é a cozinheira que vira psicóloga, né? E ela não é genial, tem tudo a ver com o meu trabalho, tem tudo a ver com a história, e assim, com você foi esse mergulho, e essa aceitação, e esse entendimento, essa coragem. E eu acho que esse é o viés do meu convite para você. Né? Dependendo da abordagem de terapia, Luciano, a gente percebe que a pessoa constrói traz à tona novamente a autenticidade dela, o propósito dela, e eu percebi que durante a terapia você foi se conectando muito novamente com o seu propósito, com a sua identidade, né? Então você conseguiu conectar isso. Isso é algo, é algo humanista, mas que eu gosto de acrescentar nos meus processos de terapia também. Quando eu percebo que a pessoa tem essa necessidade de reconexão, eu não perco tempo, não. Muito bom, muito bom. Bom, aí eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que é a terapia breve, o que é a hipnoterapia, porque a gente tem já de pouco tempo, né, que as pessoas estão se acostumando com o tratamento da saúde mental, com a preocupação da saúde mental. Isso é recente, isso não é uma coisa muito antiga. Então ainda tem esse outro caminho, que é o caminho da terapia breve, né? Que é uma coisa que precisa também, porque tem gente que não dá credibilidade. E assim, eu sou testemunha. Eu fiz o convite, por isso que eu quis muito falar da minha questão pessoal. Porque eu fiz o convite baseado nisso. Então, eu acho que vai bem daí, vai bem daí. Queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui. Perfeito, gente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramiro Esteves. Eu sou psicanalista, hipnoterapeuta e terapeuta integrativo. Embora seja psicanalista de formação, da psicanálise eu só trago a filosofia mesmo, o entendimento da psique, porque na hora do vamos ver, na hora da prática terapêutica, como a Lu falou, eu costumo usar práticas de terapia breve. O que seria essa terapia breve ou psicoterapia breve? Na verdade, a psicoterapia breve
é um raciocínio terapêutico que o terapeuta ou psicólogo, independente da formação, graduação dele, né, ele pode anexar esses conhecimentos da terapia breve e juntar com a sua abordagem terapêutica ou múltiplas abordagens, que é como o meu caso, né? Eu sou um terapeuta integrativo que gosta de mesclar abordagens técnicas para potencializar o processo. Eu não me prendo a uma linha de terapia, a uma abordagem. Eu estudo um pouco das principais linhas e acabo agregando aquilo que mais me interessa. Na psicanálise, por exemplo, eu agrego, como eu falei, apenas os valores e conceitos, mas na prática, a associação livre, para mim, não é muito interessante, né? Porque eu trabalho com uma linha de terapia muito focal e a associação livre é muito vaga, né? A Lu, que já fez psicanálise há alguns anos, ela sabe como é que é uma sessão de análise tradicional, né? Então, eu faço essa diferença porque eu estudei com algumas pessoas que trabalham com essa linha de psicoterapia breve e isso ampliou o meu leque de possibilidades na clínica. Então, eu percebi que um trabalho, por exemplo, um trabalho que duraria 1, 2 anos, a gente consegue fazer talvez em 6, 10 sessões, a mesma transformação, o mesmo impacto, porém utilizando de intervenções um pouco mais efetivas, direcionadas e focais, né? Calu mesmo a gente usou algumas técnicas bem interessantes. A gente pegou técnicas de psicodrama que não são tão assim avançadas, mas utilizando a hipnose, que a gente vai falar daqui a pouco, fica muito poderoso o psicodrama, fica muito poderoso terapia de partes, muito poderoso a análise, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a psicoterapia breve associada à hipnose, que é o que eu trabalho, né? Ô, Lu, você gostaria de fazer alguma colocação sobre o que você quer que eu traga mais, ou que você quer que eu dê uma alfinetada, ou eu pode falar à vontade? Você pode falar o que você quiser. Mas assim, eu queria também que a gente em algum momento falasse um pouquinho sobre alguma coisa relacionada aos transtornos alimentares. Porque é uma experiência que eu tenho enquanto cozinheira de alimentação saudável e personal chefe. Tem muita gente que me procura porque, primeiro, é através da reeducação que ela vai sanar algum déficit dela com a saúde. Ou é através disso que ela vai ter uma consciência da autoestima, né? Porque são pessoas que têm problema ou de bulimia, ou de compulsão, come demais. Então... Vamos fazer o seguinte, vamos inverter a ordem, a ordem dos valores aqui. Eu vou começar falando um pouco de transtornos alimentares, e aí depois a gente começa a falar sobre uma possibilidade de abordagem terapêutica para elas. O que você acha dessa ideia? Perfeito. Fica à vontade. Antes de eu continuar aqui, eu vi uma pergunta aqui que eu adoro responder. Pode ver. É da Amor Pellegrini aqui. Ela pergunta o seguinte, qual a diferença para um trabalho de coach? Vamos lá. Muito bom, muito bom. Coach, na verdade, não é terapia, assim como o PNL, que o pessoal fala programação neurolinguística, também não é terapia. Coach é apenas um conjunto de ferramentas e estratégias que possibilita uma pessoa sair de um ponto A e chegar até um ponto B, que são os objetivos dela. Quando a pessoa procura um coach, na verdade, ela não consegue estipular objetivos, ela não entende muito bem como chegar a um propósito, então ela procura um coach para organizar e ajudar ela a procurar as melhores estratégias. Então, o coach, na verdade, ele é um facilitador para todo mundo, é isso? Isso, o coach é um facilitador de processos, ponto. Mas o coach não faz terapia, então ele não é coach, não é coach. Coach sério faz coach. Mas o coach pode ser terapeuta? Pode, mas cada coisa no seu canto. Você quer fazer o coach? Faz coach. Quer fazer terapia? Depois faz terapia num outro momento. Porque coach é uma ferramenta bem específica de levar sujeitos em pontos específicos. Eu quero alcançar tal meta. O coach vai te ajudar a estipular essas metas, tá? Eu tenho cursos de coach, mas não trabalho com coach, não. Não é muito minha vibe, não. É um negócio mais terapia mesmo. Mas aí, vê se eu entendo essa diferença. Quando você vai na terapia breve, você personaliza também esse tipo de desenvolvimento, né? Porque pode ser um objetivo. Eu tenho um objetivo de organizar minha vida profissional. Mas quando eu procuro você, eu procuro uma coisa para a Luciana com as questões da Luciana, e quando eu procuro um coach que faça isso, eu entro num módulo que ele tem de trabalhar, né, o progresso dessa situação.
Aquilo ele faz para encaixar as pessoas, de um modo geral. Na verdade, Luciano, o coach, ele tem vários subnichos. O coach tem vários subnichos, tá? Tem coach life, que ele vai te ajudar a organizar a sua vida. Tem um coach business, que é de negócio, que ele vai te ajudar a orientar o seu negócio. Então, tem várias formações de coach e cada um com as suas estratégias específicas. Mas coach não é um processo de terapia. Isso é muito importante entender. Coach é um processo comportamental de organização, tá? São estratégias organizacionais, tá? Isso não é terapia. Isso pode ser terapêutico? Pode. Pode, porque a pessoa pode estar, por exemplo, passando por uma tristeza, por uma depressão, por não ter objetivo, por não conseguir alcançar suas metas. E aí o coach faz esse rebalanceio e acaba sendo terapêutico. Agora, existe uma diferença entre ser terapêutico e ser terapia. Um abraço pode ser terapêutico, concorda comigo? Concordo. E não é terapia. E não é terapia. Então, coach não é terapia, é um processo, é diferente, é um processo comportamental. Acho que eu expliquei direito aí. Acho que foi ótimo, foi ótimo. Eu botei hoje nos quadrinhos lá dos meus stories, para poder divulgar a live, uma pergunta que você me fez, que eu achei muito, muito forte, para poder topar fazer a terapia. Você perguntou se eu sabia qual era o meu propósito. Sempre pergunto. Eu queria que você falasse um pouquinho por que esse tipo de avaliação, né? Essa pré-avaliação que você faz. O que traz para você quando eu respondo eu sei, quando eu respondo eu não sei, ou quando eu estou enganada a respeito dele? Lu, no meu processo de terapia, eu sigo 3 ramificações, na verdade, 4 ramificações principais que eu uso para fazer meu processo de terapia. Psicanálise, porque foram 3 anos de formação, então eu adoro psicanálise, mas embora eu não use muito, eu adoro os pensamentos, o raciocínio, da criação da personalidade, eu acho muito interessante. Então eu pego um viés psicanalítico, pego um viés comportamental, que é uma linha da psicologia com evidência científica, pego a parte cognitiva, que eu adoro também mudanças cognitivas, que a gente chama de ressignificação, né? E eu gosto da parte humanista de Carl Rogers. Então, quando a gente fala de propósito, sempre quando todo cliente meu pergunta qual é o seu propósito desse processo de terapia? Eu quero saber o propósito dele, o que vai motivar ele a fazer aquilo. Porque se a gente não entender o que vai impulsionar ele a fazer aquilo, você não consegue motivá-lo a continuar. Né? Então, sempre eu pergunto do propósito. Tem gente que fala de propósito de vida, tem gente que fala de propósito mesmo de objetivo, né? Mas eu adoro quando a pessoa vem com propósito de vida. Porque foi o seu caso, assim, que eu falei isso com você, né? Eu falei, cara, você tá numa linha totalmente humanista, a gente vai trabalhar seu propósito, pô, é isso que eu quero. Porque eu sigo esses 4 pilares de raciocínio terapêutico. Eu percebo que a psicanálise tem seus pontos positivos, mas também falha, o comportamental igualmente, o cognitivo igualmente, o humanismo igualmente. Mas se a gente juntar esses conceitos, esse negócio fica uma salada de fruta bem gostosa e a terapia fica muito, muito diferente. Fica muito diferenciada das tradicionais que tentam pegar o sujeito e adequar eles numa abordagem. Tipo assim, vou pegar a Lu e vou querer te encaixar na minha linha. Não, o que eu faço? Eu pego o sujeito, analiso e eu me adequo à demanda dele. Eu me adequo ao que ele necessita. E para isso a gente tem que ter esse olhar diferenciado de abordagens. Pelo menos assim é o trabalho. Lógico que cada um vai trabalhar do seu jeito e a gente tem que entender que é assim mesmo. Legal. Bom, quer falar dos transtornos? O que você... Vamos lá. Se tem um perfil, se existe um perfil pela psicologia, né, para esses transtornos, assim como os da fobia ou qualquer outro. Eu pensei no alimentar porque é uma coisa que eu lido há muitos anos. Mas você fica à vontade aí para falar. Uma coisa que eu faço muito na terapia é desconstruir generalizações. Eu não gosto muito desse negócio de diagnóstico, até porque eu não sou psicólogo também para ficar dando diagnóstico para os outros, né? Mas muitas pessoas, muitos profissionais se baseiam no tal do DSM lá, que é um livrinho que tem os transtornos, os sintomas e tal. Eu acho interessante isso para a área da saúde, sim, para eles entenderem aonde eles estão se orientando, mas para a terapia, eu não vejo isso tão interessante, essa rotulação. Porque, na minha opinião, cada sujeito é único e individual, assim como sua subjetividade e seus sintomas. Então, eu gosto de tratar o sujeito como sujeito, não como um rótulo, tá? Então, se você me perguntar assim, existe um padrão para transtornos alimentares e tal, é muito subjetivo, Lu, porque eu já tive pessoas que tiveram transtornos alimentares derivados de traumas da infância. Eu já vi pessoas que usam transtornos alimentares como uma válvula de proteção porque já foram abusados ou porque já
já passaram por situações vexatórias por causa do corpo e vê na compulsão uma espécie de salvação inconsciente, logicamente, tá? Com um mecanismo de defesa inconsciente. Porque conscientemente ela quer melhorar, ela quer parar de comer, ela quer e tal, mas inconscientemente a gente percebe que a gente tem certos comportamentos automatizados. O que isso significa? Significa que o nosso cérebro ele gosta de economizar energia. E para isso ele acaba automatizando certos processos. E traumas são automatizações que a gente acaba guardando no nosso inconsciente e reproduzindo automaticamente como se fosse uma proteção. Eu peguei um caso muito interessante há muito tempo já, isso já faz acho que mais de 2 anos, que a moça ela tinha compulsão alimentar e falou que já fez terapia durante anos e anos. Terapia tradicional, ela chegou a ter entendimentos, chegou a entender certos padrões, mas não conseguia mudar o comportamento dela, mesmo entendendo que ela chegou a entender. Só que quando a gente fez uma terapia regressiva, ela chegou em momentos que ela estava sofrendo bullying. Olha, interessante, bullying por ser magra demais. Bullying por ser magra demais. Então aquilo ficou internalizado. Olha que situação interessante. Ela teve vários bullies durante a adolescência e infância por ser magra demais. Muitas situações traumáticas, muitas. E a gente sabe, segundo a abordagem comportamental e também sobre as neurociências, que o nosso cérebro aprende muito ou por repetição ou por cargas emocionais associadas. Então, se você tem uma situação traumática que se repete muitas vezes, isso vai gerar um condicionamento, ponto final. Né? Ou uma situação traumática que vai ficar automatizada. E esse automatismo não depende da consciência, isso é muito interessante. Então, essa moça passou por um processo traumático durante a infância e adolescência, aquilo automatizou uma situação traumática, ou seja, ser magrela é ruim, porque isso me faz sofrer, isso me faz ter angústias, e o que ela começou a fazer? Comer. E aí ela engordou e o bullying acabou. Só que, tipo assim, acabou entre aspas, né? Porque ela começou a ter problemas de saúde, ela começou a não se gostar de olhar no espelho, mas não importa. Não importa porque a consciência... aquele trauma ela não sofre mais. Ela se protege. Ela se protege, mas isso tem consequências, né? Isso tem consequências. Para ela foi muito disfuncional, porque ela chegou numa idade, começou a ter problemas de saúde, ela não gostava mais da imagem dela do que olhava. E ela falava, Ramiro, já tentei fazer terapia tradicional, cheguei a fazer algumas coisas, cheguei a fazer dieta, mas eu me saboto. Por que elas se sabotaram? Aí a gente vai para uma linha de terapia de partes associada à psicanálise. Olha que interessante. Ela tem uma parte inconsciente dela, né, que sofreu certas situações e que aprendeu que aquilo é ruim. Então aquela parte ficou automatizada. E sempre que ela tenta fazer diferente, aquela parte automatizada que faz, pum, opa, não. E aí o que estava acontecendo com ela? Um automatismo inconsciente. Tá? Quando eu falo de inconsciente, estou falando de inconsciente freudiano, não. Tá? Estou falando de inconsciente mesmo da comportamental, de automatização. A gente automatiza processos. Então, muitas pessoas podem ter o seu transtorno alimentar derivado de várias situações diversas. Por isso que eu não gosto de colocar rótulos. O transtorno alimentar, geralmente a pessoa tem isso. É muito subjetivo. Cada um vai ter a sua demanda, a sua questão. Agora, uma coisa é certa. Sempre tem processos automatizados. Ou, se a gente for falar psicanaliticamente falando, traumas do passado, questões que você viveu, que se tornaram padrões, né? E a gente acaba reproduzindo esses padrões. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi num curso de neurolinguística, PNL. Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva. E a gente, como terapeuta, tem que entender essa intenção positiva para reformular esse comportamento. Né? Na verdade, o comportamental trabalha isso também. Só que a neurolinguística gosta de pegar conteúdo dos outros e trocar nome. Isso é muito interessante também. Mas é isso aí, gente. Então, muitos desses transtornos alimentares, eles vão ter causas. Sempre vão ter causas. Óbvio que vão ter causas, né? E essas causas podem ser traumas. Essas causas podem ser crenças, conjunto de crenças. Por exemplo, eu sempre falo que a gente tem uma educação, às vezes, alimentar muito impositiva. Quando a criança começa a aprender a comer, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que ser nesse horário, tem que ser essa quantidade, tem que ser desse jeito. Não existe uma coisa de entender o perfil daquele ser humano. Eu não sei você, a gente tá em regularidade, a gente já passou dos 30. A minha dica é na minha época, eu lembro muito da minha avó falando assim pra mim assim, meu filho, tem que engordar, meu filho, tá muito feio assim, meu filho, tá muito magrinho. É verdade.
ser bobo, parece ser bobo, mas... Eu me lembro, eu sempre fui mais cheinha. E eu me lembro que era uma coisa que eu ouvi da minha avó que me tocava muito estranhamente, que ela dizia que eu estava muito forte. E eu achava que eu tinha assim, uma prima muito magrinha e eu forte. Aí a minha prima tinha que comer e eu não. Que ela ficava, você vai comer isso? Você vai comer aquilo? Tá muito forte, você vê lá. Olha aí. Isso é muito subjetivo, porque essa fase de uma criança de 3 até uns 11, 12 anos, para Freud é uma frase muito marcante, que é a fase que a criança desenvolvia a personalidade. Né? Então, se né? A percepção de si. Sim, a percepção de si, a nossa personalidade muita dela é construída nessa primeira infância, segundo a psicanálise. E se nessa primeira infância fica repetindo certos padrões, certas frases de impacto, isso pode sim gerar automatizações que a gente acaba seguindo na vida adulta. Isso na terapia eu já constatei isso várias vezes. Tá? Freud, a psicanálise é uma filosofia de entendimento da psique, não tem evidências, mas quem é terapeuta e trabalha com psicanálise já percebeu que, Freud teve razão em muitas questões, cara, isso é muito interessante. Né? Embora seja uma terapia filosófica, a gente percebe que, de fato, o que a gente viveu nessa primeira infância acaba gerando marcas que a gente acaba reproduzindo na vida adulta. Uhum. Ou se a gente pegar a parte comportamental, né, acaba gerando condicionamentos que a gente acaba reproduzindo. Verdade. Eu hoje tive uma conversa com um amigo muito espiritualizado e ele falou que a gente está vivendo uma era de autoconhecimento para passar por uma era de conhecimento. E eu achei isso muito interessante. Viva a internet! Eu nunca pensei que eu ia estudar com um cara chamado Cláudio Lara. Cláudio Lara é o único trainer de PNL do Brasil licenciado pelo Richard Bandler, que é o criador da PNL. Vou fazer um curso com ele. Ah, que legal! Nunca pensei que ia fazer PNL pra gente. É o meu sonho. O deslocamento. Eu sei que deslocamento mais o curso sairia mais de 15 mil reais a brincadeira toda. Pela internet ficou muito fácil. Né? Maravilhoso, né? E que bom que a gente descobriu uma maneira de lidar com tudo isso em plena pandemia, né? Que é isso aí, a internet realmente é uma dádiva. Mas fala um pouquinho de neurolinguística pra gente. Eu acho que como que ela funciona nessa ferramenta de autoconhecimento, cura, como você quiser falar. Eu gosto mais de autoconhecimento. Eu não gosto muito da palavra cura, não, Luciano, porque legalmente falando, cura tem a ver com curandeirismo e no Brasil daí é uma linha um pouco meio complicada. Mas eu gosto, não tenho nada contra as pessoas que falam cura, sem problema nenhum, terapias holísticas, religião, medicina. Mas dentro do meu processo de terapia, eu gosto mais de falar a palavra auxílio, processo. Então, a PNL, dentro do processo terapêutico, até mesmo para um leigo que quer estudar PNL para se autodesenvolver, eu acho muito interessante. A PNL, gente, é um conjunto de práticas, técnicas e conceitos de entendimento de como que o cérebro funciona. São hipóteses, tá? São hipóteses. Não tem embasamento científico nenhum, não, tá, gente? Então isso não presta. Se for assim, então psicanálise não presta, Carl Rogers, humanismo não presta, Gestalt terapia não presta. Então, não é assim que funciona. Vamos com calma, gente, pelo amor de Deus. Vamos com calma, tá? Filosofia é algo muito importante. Agora, a PNL é um conjunto de práticas, de técnicas, de estratégias que facilitam o desenvolvimento humano, a melhora do comportamento e dos pensamentos. É muito interessante. Embora os criadores da PNL não admitam, a PNL é muito baseada na psicologia comportamental, na psicologia cognitiva e na gestalt terapia, tá? Então e também tem conceitos humanistas pra caramba. Então a PNL ela foi pegando um pouquinho dali, pegando um pouquinho de lá, pegando um pouquinho daqui, foi criando seus termos próprios e foi criando ferramentas, tá? E, cara, é muito prático de ser aplicado. Lógico que tem graus de PNL. Você tem o Trainer, tem o Master, tem o Practitioner, ele tem vários graus de estudo. Mas o que eu posso te dizer, Lu, que é um conjunto de estratégias que eu acho que todo mundo pode estudar. Tanto para se melhorar, como para se comunicar melhor com as pessoas, porque são estratégias muito interessantes. Eu sou psicólogo, posso fazer PNL?
Bem, seu conselho, eu não sei se você vai poder usar isso no seu consultório, mas como desenvolvimento humano, eu recomendo com certeza. Eu uso algumas ferramentas de PNL no processo de terapia para gerar dessensibilização, que é muito poderoso. Para quem não sabe, dessensibilização é você habituar-se a um estímulo que antes te gerava disfuncionalidade. Por exemplo, medo, angústia e tal. Então, você aplica técnicas para gerar dessensibilização, diminuir a carga emocional. Coisas que terapias cognitivas dificilmente fazem. E a PNL tem várias técnicas que ajudam nisso. Para quem curte TCC, comportamental, a PNL, se você pegar, você vai falar assim, cara, que legal esse negócio aqui. Né? Então, a PNL, na verdade, são ferramentas e estratégias de desenvolvimento humano, que qualquer pessoa pode aplicar. Isso é o mais interessante. Qualquer pessoa pode aplicar. Agora, na terapia, lógico, tem que ter um pouco mais de entendimento para saber aplicar. Né? É um outro nível. Mas é bem interessante. Uma responsabilidade, né? Porque acaba você está lidando com o outro. Quando ela é uma autoprática, eu acho que aí tudo bem. Agora, quando você está praticando com alguém, né, com um objetivo, principalmente, tem uma certa responsabilidade. Assim como um processo analítico. Eu acho que tem uma coisa que é muito comum, que é a gente fazer uma certa transferência para quem está cuidando da gente, né? Isso em vários... Na verdade, aprender na psicanálise, isso é necessário para que aconteça o processo. Você se identifica, para validar o processo. Eu acho que é meio que por aí. Eu acho que com a PNL não deve ser diferente, né? Sim, a PNL tem pressupostos e pilares, né? Um dos pressupostos é o rapport. Rapport é conexão, que é o que Carl Rogers falava que sem isso nenhuma terapia acontece. Só que Carl Rogers chamava de aceitação incondicional. Uhum. Né? Eu percebo que as pessoas vão pegando coisas e vão mudando nomes, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Né? Só que algumas... Eu só acho desonesto intelectualmente você pegar e não referenciar. Coisa que a PNL faz muito. A PNL fala que... Cara, eu vejo muita pessoa que estuda PNL falando besteira. Por exemplo, psicologia não presta pra nada, PNL que é revolucionário. Cara, se você estudar psicologia, você vai ver que tudo aquilo que tá lá na PNL, o cara pegou de algum lugar. Ele não inventou, não. Ele não tirou do sovaco, não. Ele foi lá e estudou. Richard Bandler saca muito de psicologia. Ele não é bobo, não. John Grinder, cara, acabou que estudava neurolinguística, acabou que era sinistro. Né? Então, são pessoas bem inteligentes que estudaram muitas coisas. Tá? Eles não tiraram, eles não inventaram. Então, essas pessoas que estudam certas técnicas e falam, psicologia está atrasada, não sabe de nada, pelo amor de Deus. Vai estudar psicologia, que você vai ver que, você que agora está na faculdade, você vai ver do que eu estou falando daqui a 5 anos, você fala assim, o Ramiro tinha razão. Entendendo? Ramiro, então por que você não faz uma faculdade de psicologia? Pô, já tem minhas graduações, já tem minhas pós, já tem meus estudos. Eu preferi fazer um caminho um pouco mais longo, mas que eu me senti mais adaptado. Tá? Mas, cara, estude. Antes de falar besteira, você vai seguindo o seu caminho pela identificação, né? Você se identifica, você vê resultados, você está trabalhando com as coisas, enfim. Eu acho que é natural. A gente está exatamente no meio da nossa live. E aí eu vou fazer, porque eu tenho uma pergunta para você interessante, diante de tudo que a gente está conversando aqui. Eu vou fazer qualquer coisa que se tiver na cabeça, vocês podem fazer perguntas que hoje estão aí para responder. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, podem escrever aí no comentário, que a gente vai olhar. Temos perguntas? Acho que tiveram que responder. Eu vou fazer o meu sorteio, por favor. Quem botar primeiro aí nos comentários um girassol vai ganhar. Pronto, é meu negócio. Equipe, presta atenção em quem responde primeiro. Ganha duas marmitinhas do próximo cardápio. Toda quarta-feira eu lanço esse cardápio. Ele é uma comida vegetariana e vegana, que é um projeto que eu tenho, assim, que é o que eu acredito ecologicamente, que eu vivencio. Então, sempre tem refeições muito equilibradas, bacanas. Quem quiser experimentar, lança aí. E eu vou te perguntar uma coisa, que é uma coisa que as pessoas reagem muito quando eu falo da hipnoterapia, que é, nossa, mas você tem coragem? Nossa, mas, né? Como assim você deixa o cara? Como é que você vai fazer? Você fez online? Mas se você estiver sozinho com a pessoa faz o que ela quiser com você, né?
é essa a impressão que a gente tem de filme, que o hipnótico é um sonâmbulo ali. Adoro essa pergunta, Lu, adoro essa pergunta. Nossa Senhora, adoro. Na verdade, toda a minha anamnese, a primeira sessão, eu separo uns 20 minutos só para explicar o que é hipnose da pessoa, porque a pessoa chega com uma... eu vou falar um termo da psicologia cognitiva, tá? Ela chega com uma crença distorcida, ela chega com um pensamento distorcido sobre a hipnose. Né? Então, a gente tem que rebalancear esse pensamento para gerar a mudança. Né? Eu trabalho com a hipnose sociocognitiva, que é uma hipnose científica. Tá? Existem várias linhas da hipnose e eu tenho informação em todas elas. Todas elas. Eu tenho informação na hipnose clássica. Tenho informação da pessoa que vai ficar ali, como você manda ficar quieta, a pessoa não consegue falar de jeito nenhum. Igual a gente aquele japonês do Big Brother. Não sei o nome. Então, essa ideia de dormir, o adulto fica assim, ó, né? Tipo o programa do Gugu da década de 80, década de... bem dormindo, cara, isso daí é coisa da hipnose clássica. Hipnose de Dave Elman, ao qual eu sou formado pelo Instituto Dave Elman, que foi formado pelos filhos do Dave Elman lá, né? Que é o pai da hipnose clássica. São dos poucos no Brasil com essa certificação nos Estados Unidos aí. A hipnose clássica, como o próprio nome fala, é clássica. Então ela tem algumas ideias bem antigas, se a gente pensar hoje, tá? Ideias do que é hipnose, ideias do que é transe hipnótico, ideias do que seria hipnose de fato. E essas ideias da hipnose clássica têm a ver com alteração perceptiva. Ou seja, para a hipnose clássica, para existir hipnose, tem que ter modificação da realidade. Como, por exemplo, a pessoa grudar a mão em algum lugar, o olho não abrir, ou então ela ter alucinações, tipo esquecer nome, ou ver o ídolo na frente dela. Então, esses fenômenos hipnóticos é o que seria hipnose para a hipnose clássica. Só que existem vertentes de hipnose. E essas vertentes vão explicar a hipnose de várias formas. A gente tem hipnose ericksoniana, por exemplo, que eu acho que é a mais congruente com o que eu trabalho, né, que é a hipnose de Milton Erickson. Ele diz que hipnose, Lu, na verdade, é redirecionar o foco da pessoa. Hipnose é um processo de redirecionamento de foco. Ou seja... E a gente fica consciente, né? É isso que me deixou mais surpresa, porque eu tinha completa consciência de mim naquele momento. Não foi uma coisa que eu perdi minha consciência em momento algum. Mas eu me permiti, no pensamento, fazer um regresso. Pois isso que é interessante, porque as pessoas que pensam que a hipnose é perder o controle, ou ser manipulado, ou apagar, isso vem muito da hipnose clássica e dos conceitos explicados por eles. Só que isso, cientificamente falando, a gente já entende que hipnose é um processo cognitivo e comportamental. O que isso significa? Como é que passou um negócio? O que isso significa? Significa que hipnose depende da concentração da pessoa e do comportamento dela, da ação dela. Então, se depende da sua concentração e da sua ação, como que eu vou controlar e manipular alguém que eu dependo que ele queira fazer e dependo que ele queira focar? Só começa por aí. Tá? Isso é hipnose cognitivo, tá? A gente está falando igual a gente grande. A gente está falando de 2021. A gente não está falando de 100 anos atrás da hipnose de Freud, não, tá? A hipnose que se pagou 2 vezes. A hipnose de hoje, falando como gente grande, é um processo sociocognitivo, ou seja, que envolve o comportamento, a ação, mais pensamento focado. Ponto. E quando isso acontece, outras coisas acontecem, que são os fenômenos. Tá? E eu vou fazer aqui uma explicação bem rápida para vocês entenderem o que é hipnose aqui de uma forma séria. Tá? Já é comprovado cientificamente que quando a gente redireciona o foco para alguma situação, isso gera certos fenômenos no nosso corpo. Tá? A psicologia cognitiva já fala sobre isso, que pensamento gera emoção e emoção gera comportamento ou ação. Então, pensamento gera emoção, emoção gera comportamento. E a hipnose faz isso também. A gente faz a pessoa focar numa ideia, essa ideia faz ela sentir, e essa sensação faz o corpo se manifestar. E esse se manifestar no corpo são os sintomas hipnóticos que a gente vê por aí. Tá? Só que isso acontece no nosso dia a dia porque isso é normal. Ó. Todo mundo foca no dia a dia. Né? Por exemplo, quando vocês veem um filme, e vocês estão tão entretidos no filme, lá dentro do filme, lá,
E quando vocês veem, vocês estão chorando com o filme, vocês estão com medo, vocês estão apreensivos. O que aconteceu? Vocês focaram, vocês sentiram, o corpo agiu. Ponto final. Isso que é a hipnose. É um processo natural, como o Milton Erickson dizia. É um processo naturalístico. Não existe controle. Existe engajamento. Existe querer. Sem isso não acontece. Se o filme, você não quiser focar no filme, você não vai focar. Você não vai chorar. Você não vai se emocionar. A atenção, né? Se você não der atenção, você não participa. Dois pilares para a hipnose acontecer, Lu. Concentração e engajamento. Concentração e engajamento. Tendo isso, temos a hipnose. E a gente tem concentração e engajamento em vários momentos da nossa vida. Então, por isso que eu gosto de falar. Eu gosto de pensar como Milton Erickson. Milton Erickson falava que as pessoas já estão em hipnose o tempo todo. Né? O problema que Milton Erickson falava é o seguinte: as pessoas estão em hipnose tóxica o tempo todo, ou seja, estão focadas em problemas, né? estão focadas em medo. Elas estão presas com foco tóxico, a hipnose tóxica. Tem uma frase de Milton Erickson que é muito interessante, e perguntaram para ele assim: Milton Erickson, você acha difícil hipnotizar as pessoas? E Milton Erickson, bem velhinho, né, falou para o cara assim: não, meu filho, difícil não é hipnotizar. Difícil é tirar as pessoas da hipnose que elas já estão. Então, na verdade, Milton Erickson redirecionava o foco das pessoas para os recursos, porque é necessário. E a terapia dele é toda baseada nisso. A hipnose ericksoniana é baseada em levar o sujeito para os recursos, para o que ele necessita. É uma linha bem humanista de terapia, a hipnose ericksoniana. A única linha da hipnose que é terapêutica é a ericksoniana. A clássica é só uma ferramenta, a sociocognitiva é só uma ferramenta, a conversacional é só uma ferramenta. Agora, a ericksoniana é um conceito de terapia mesmo. Tanto que o curso é bem longo. Entendi. Né? E como é que... Oi? Só para fechar. Ficamos presos na hipnose? Somos controlados num processo de hipnose? Bem, se você conseguir ficar focado 24 horas por dia, você pode ficar preso assim. Agora a questão é, quem que consegue ficar focado 24 horas por dia? Quem consegue ficar focado 10 minutos? Não precisa ir muito longe, não. É verdade. O ser humano foca muito rápido. Então, na verdade, o hipnólogo... Na palma da mão tem a distração mais fácil. O próprio silêncio é ensurdecedor. Eu costumo brincar com as pessoas e falar o seguinte: olha, se eu tiver um infarto e cair no meio da hipnose, você está lá hipnotizado, com foco concentrado, estado profundo. Se eu cair e morrer, vai passar alguns segundos e você vai falar assim: por que o Ramiro está tão quieto? Olha só a atenção desviando. Ó. Por que o Ramiro está tão quieto? E aí vai vir a curiosidade. O que você vai fazer? Você vai abrir os olhinhos e vai ver onde está o Ramiro. Onde o Ramiro está no chão empacotado. E aí você vai levantar e vai, meu Deus do céu, chama a ambulância. É assim que funciona a hipnose. O hipnólogo, ele tem que ficar redirecionando o foco o tempo inteiro. Ele tem que ficar alimentando através de redirecionamentos. É técnica, gente. É técnica. Não é misticismo, não é controle mental, não. É técnica, foco e engajamento. Simples assim. Simples assim. O engajamento é que eu acho que é o bacana, né? Porque é quando o outro se propõe a essa história. Principalmente. Né? Se a pessoa vier para mim e falar assim: eu duvido que você me hipnotiza, eu vou falar para ela assim: eu também. Eu também duvido. Não vai, né? Não vai. Ela tá querendo testar, ela tá querendo enfrentar. Não vai rolar, porque ela não vai focar, não vai começar porra nenhuma. Acabou. Agora, quando a pessoa vir no meu consultório e paga o meu valor, eu duvido que ela quer me testar, ela quer resolver a treta dela. Cara, e a pessoa entra em estado hipnótico em 1 minuto. A Lu já entrou em 20 segundos no estado hipnótico. Respira comigo, Lu. Pronto, isso. Tenta abrir o olho. Acabou. Já estava em hipnose e começou a fazer terapia. É muito... Ela tem proposta, focado. Eu adoro quando a pessoa chega no churrasco pra mim e fala assim: Ramiro, você trabalha com hipnose? Já tá cheio de expectativa, querendo pra caramba. Não é um jogo. Você me hipnotiza só se for agora. Cara, a pessoa tem vários fenômenos. Eu faço ela sentir coisas positivas, eu conecto ela com positividade, faço ela esquecer não, grudar a mão, essas coisas. Acontece mesmo, tá, gente? Acontece porque ela quer que aconteça, porque ela quer focar, ela quer concentrar. Quando o hipnólogo fala durma, é porque ele conversou com a pessoa antes e falou assim: olha, se em algum momento eu instalar o dedo para durma, você simplesmente fecha os olhos e relaxa. Tudo bem, coleguinha? Tudo bem. Só que o programa de televisão não mostra isso. O programa de televisão só mostra o final. Aí a pessoa fica assim: meu Deus, que controle é esse? Que esse cara é mágico.
Gente, só digo uma coisa, se eu tivesse esse poder, eu nunca brigaria com a minha namorada. Não, eu não tenho esse poder não, cara. Eu brigo com a minha namorada, é assim que você também briga. É isso aí. É fato, tem razão. Agora, assim, como uma ferramenta de ajuda, né? Como uma ferramenta de auxílio. Como é que as pessoas vão entender que esse mecanismo, ele pode, de fato, ajudar, né? Ô, Lu, esse é um ponto bem interessante, que eu só costumo falar em rodas fechadas, como, por exemplo, palestras, grupos de estudo, que eu também dou curso também, né? Inclusive, eu tenho um curso online aí também, que depois eu posso falar para vocês, é um curso para leigos ou para profissionais que queiram trabalhar com a técnica também, né? Então, é um tema bem fechado, porque a hipnose é uma ferramenta reconhecida com evidências científicas, isso é muito interessante. Para quem não sabe, o Conselho Federal de Medicina reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Odontologia reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Psicologia reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Fisioterapia reconhece a hipnose, o Conselho Federal de Terapia Ocupacional reconhece a hipnose. Cara, vários conselhos que reconhecem porque existem evidências científicas de que hipnose potencializa processos de mudança. As evidências mostram que a hipnose associada a uma ferramenta, como uma sugestão, um processo de terapia, sei lá o que for, potencializa isso. E é óbvio que potencializa, gente. Tudo que a gente faz com foco fica mais potencializado. Isso é óbvio. É óbvio. Só que a gente tem pesquisas e evidências que comprovam isso. Isso é interessante. E contra evidências e fatos, tem como contestar. E essas evidências são evidências sérias, tá? São estudos randomizados, com grupo controle, é um negócio sério. Não é tirado do sovaco, não. Eu fiz lá no consultório lá e deu certo. Ah, quantas pessoas você fez? Fiz com 100. Isso não vale, não. Estudo randomizado tem que ser com grupo controle. Tá? Então, existem evidências que hipnose potencializa, Lu, isso é muito interessante. Hipnose pode ser usada para controle de dor crônica, com sugestões diretas. A hipnose pode ser usada em processos de visualização, para fazer psicodrama, terapias de partes, dessensibilizações sistemáticas, que você trabalha muito. Então, a hipnose ela pode potencializar ferramentas, simples assim. A hipnose sozinha não é terapia. Até porque com a concentração você não faz nada. Agora, o que você usa com a concentração, que é a magia. Eu costumo falar, eu adoro atender, tanto que a minha especialidade é ansiedade. Meu nicho principal é transtorno de ansiedade, fobias, ansiedade generalizada, e por aí vai. Né? E eu adoro falar, eu adoro quando o ansioso fala para mim assim, Ramiro, você acha que eu vou ser hipnotizado na terapia? Cara, eu sempre falo, cara, eu adoro hipnotizar ansiosos, porque ansiosos se hipnotizam o tempo todo. O tempo todo. O que o ansioso faz, Du? Ele foca no problema, ele chega a disparar a amígdala cerebral, olha que loucura, ele dispara a amígdala cerebral com o pensamento dele. E ele sente no corpo tudo aquilo. Cara, ele tá fazendo uma alucinação hipnótica. Esse cara é só olhar para ele e falar assim, isso, ele relaxa, ele vai relaxar, velho. Esse caboclo é muito hipnotizado, porque ele é muito concentrado. O ansioso é muito concentrado. Ah, eu não sou nada, Ramiro. Eu tenho o meu foco é disperso. O seu foco é disperso porque o seu foco está em um objetivo central, que é o seu problema. Por isso que você não consegue considerar outras coisas. Agora, o ansioso é muito focado, sim. Tanto que ele faz o corpo dele sentir o que ele está pensando. Olha que loucura. Tá? Não, e então, assim, é um fato sobre a questão dos transtornos alimentares, que muitos casos vêm de ansiedade. Muitos casos, muitos. É uma coisa que a gente sempre... Quando a gente fala de transtorno alimentar, Lu, é um tema bem complexo, porque, segundo o DSM, existem vários transtornos alimentares, né? Existe o transtorno alimentar restritivo, que é quando ele se limita a comer certo tipo de alimento. Existe o transtorno compulsivo, que ele come demais. Existe o restritivo, que ele não come nada. Né? Então, tem vários tipos de transtornos alimentares, cada um com as suas especificidades. Agora, o interessante é, em todos eles, o fator emocional está incluído. Está anexado. Ou por motivos de crenças distorcidas, ou por motivos de condicionamento, automatismos, ou por motivos de trauma, psicanalíticos, não importa. Sempre vai ter uma causa emocional por trás, potencializando aquilo. E cada transtorno vai ver a comida de uma forma diferente. Os compulsivos, por exemplo, podem ver ali como uma espécie de fuga, né? De fuga, de aceitação, de proteção, não sei. A gente tem que fazer a anamnese para estudar psicogênese para entender ali.
né? Os restritivos vão ter as questões deles individuais também, sensoriais, são diversos fatores. Mas em todos eles a questão emocional vai estar associada. Porque os transtornos alimentares são psicopatologias. Então tem o emocional, tem as crenças, tem os traumas envolvidos que vão gerar esses transtornos ou dificuldade, né? Por exemplo, uma autossabotagem alimentar também pode estar inclusa. Eu pego muitos casos de sabotagem na alimentação, na dieta, né? Ah, eu começo bem, mas depois eu paro. Ah, eu consigo um mês, mas depois eu cago tudo, sabe? Então, você pode ter certeza que ali tem questões ali emocionais envolvidas. Sempre tem. Muito interessante. Emocionais ou cognitivas. É maravilhoso isso, né? Porque é uma coisa que fica muito óbvia para a gente quando está trabalhando com alguém que está fazendo, por necessidade, uma reeducação, porque você percebe que a nutrição dessa pessoa, não adianta você mostrar para ela que ela sabe, inclusive, qual é o alimento, o ingrediente, as combinações, porque isso é muito difundido. Mas ela não consegue manter esse processo porque ela continua se nutrindo de alguma coisa emocional que abala exatamente isso aí. E acontece esses boicotes. Eu acho que muitas pessoas desistem, né? A gente cansa de ver. E aí tem uma coisa até do bem-estar. Vou pular um pouquinho para fora da nutrição em si. E a coisa do bem-estar, né? Porque a gente sabe quais são os pilares para uma vida com bem-estar. Né? A gente tem consciência disso. Mas é difícil você valorizar os seus relacionamentos, você escolher suas companhias, você escolher o que você lê, o que você escuta, o que você... E a gente tem esse poder de escolha. Mas aqui está, a gente tem o poder de escolha entre aspas. Entre aspas. Porque os nossos condicionamentos não são conscientes, são automatizados. Entendi. Então não é tão assim não, sabe? Não é tão fácil assim não. Sabe por que não é tão fácil? Quando a gente fala de condicionamento, a gente está falando de sistema límbico associado, ou seja, emoção. Né? E a emoção vence a razão, isso é impressionante. Ah, então não dá para a gente trabalhar a emoção com o nosso raciocínio? Dá, mas é muito trabalhoso, é muito difícil, porque a emoção é muito poderosa, muito poderosa. Nossos condicionamentos, nossos automatismos acabam levando a gente a caminhos do que a gente racionalmente fala assim, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar fazendo isso. Eu sei o que fazer, mas por que eu não faço? Porque automatismos, condicionamentos. Ou traumas, como Freud falava, não importa o nome, mas de fato isso acontece. E isso acontece neurocientificamente porque o nosso cérebro sempre quer economizar energia. Ele precisa economizar energia, na verdade. Porque se ele não economizar energia, a gente só vai comer para ele. Você sabia que a gente usa quase 25% dos nossos nutrientes corporais só para alimentar o cérebro? Ou seja, o cérebro está trabalhando no automatismo e gasta 25% dos nossos nutrientes. Imagina se não tivesse automatizado. A gente não ia viver, a gente ia morrer, porque a gente vai comer só para ele. Né? Então, o cérebro precisa desses automatismos. Isso é muito, muito interessante. Os bloqueios que citaram aqui, esses bloqueios, na verdade, eles são esses automatismos que a gente está falando aqui. Tá? Essas automatizações, que pode chamar de traumas e tal, né? Mas as automatizações podem ser positivas ou negativas. Negativa é que gera responsabilidade. Positiva é que te gera benefícios. Como, por exemplo, dirigir é um automatismo. E não é ruim. Escovar o dente não é ruim. Andar não é ruim. Porém, procrastinar ficar dentro de uma relação abusiva e é automatismo também. É automatismo também. Quando a gente faz terapia, a gente percebe que é automatismo. Que quando a gente vai quebrando as crenças, mudando as emoções que a pessoa faz, muda o comportamento. Acabou. E o quanto a gente se acostuma com eles, né? A gente se incomoda, a gente reclama, mas o hábito é um estigma, né? Desses bloqueios. Você sabe que te faz mal, é a história do alimento, você sabe que não vai te fazer bem, você sabe que não vai gerar nada de maravilhoso e você continua ali praticando aquilo que gera angústia, que gera tristeza, que gera conflito. É muito louco. Muito louco. Freud fala muito sobre transferências, deslocamentos, e a gente percebe isso muito, muito. A dinâmica pai e mãe
Eu não curto muito constelação familiar, não, você sabe disso. Mas eu uso certos conceitos da constelação o tempo todo. Olha que interessante. Ah, amigo, você não usa constelação, você não gosta, não gosta, mas alguns conceitos são interessantes e eu uso o que eu acho interessante. Né? E eu percebo que a dinâmica familiar tem muita influência. As transferências familiares têm muita influência. Né? Agora, só mudando o prisma rapidinho, senão a gente vai falando muito de psicanálise. Falar sobre alimentação, que é o seu trabalho. Para quem não sabe, eu estou me tratando de uma gastrite e uma úlcera gástrica. Porque na pandemia, industrializados, final de semana, muita cervejinha, bababá, isso com o tempo, deu ruim. Então, eu estou me tratando. E uma coisa que eu percebi muito interessante, eu estou fazendo dieta, logicamente, também, estou fazendo dieta há 7 dias só. Fiquei tomando remédio um mês inteiro, e ainda não estou com desconforto ainda. Aí comecei a fazer dieta. E sabe o que eu percebi com a dieta? Que eu fiquei muito mais animado. Fisicamente falando. Me deu um ânimo absurdo. Eu nunca comi tanta fruta. Mamão, melão, banana e tal. Chia, não sei o que lá, farelo de aveia, blá, blá, blá. Nossa, eu tô com um ânimo, com uma pilha, parece que tô 220 ligado. Ou seja, eu estava com déficit nutricional. Exatamente. Você tá fortinho, não quer dizer que você tá forte não, meu filho. É verdade. Nutriente diferente, né? A pessoa pode estar gorda e com déficit de nutriente. E eu percebi que eu estava com déficit de nutriente. E isso estava impactando no meu comportamento e no meu emocional. Olha que loucura. Porque eu estava desanimado, eu estava sempre cansado. E agora eu estou no 220, né? Igual, atendi hoje. As coisas não, né? Porque é isso. Atendi hoje 3 pessoas. Aí você fala assim, pô, 3 pessoas, amigo, só isso? A Lu sabe que eu tô As sessões são longas. Eu atendo 3, gente, eu atendo online 3 pessoas por dia. Quando era presencial, atendia 4. Né? Online, porque online tem negócio de conexão, esperar um pouquinho e tal. Às vezes acontece uma coisa que eu tenho que ficar um pouquinho mais com a pessoa. Mas eu trabalho com sessões de 1 hora e 2 horas. Só que tem sessão de 2 horas que chega a 3 horas. Olha que loucura. Né? Então, eu atendo 3 pessoas por dia. Né? E chegar no final do dia, eu não vai estar fazendo nada. Agora, eu estou fazendo live. Você está sendo acompanhado por um nutricionista nesse processo? Fiz. Um parceiraço meu, que eu estou fazendo até parceria com ele agora, né? Quando eu pegar a transição alimentar, vou mandar para ele, que é o Marcos Palmeiras. Que ele trabalha com nutrição, ele é nutricionista e fisiculturista. Então, o cara manja tudo dessa parte de neurofisiologia, da alimentação, neuroquímica e tal. Inclusive, a gente vai fazer uma live em breve aí, Lu, falando sobre a neuroquímica dos alimentos. Olha que loucura. Olha que interessante. Para contar sobre o meu caso, eu quero me expor. Porque, cara, mudou meu emocional e meu comportamento. Então, por que eu estou falando sobre isso, Lu? E por que o seu trabalho é tão interessante, Lu? Porque mente e corpo estão interligados. Isso é um processo que a neurociência já comprovou. Mente e corpo estão interligados. A mente pode ativar certas áreas do corpo e o corpo pode ativar certas áreas da mente. Então não adianta nada também você cuidar da mente e deixar o corpo de lado. E isso eu aprendi sofrendo. A minha mente sempre foi... Depois que eu comecei a me trabalhar, a me autodesenvolver, eu sempre tive mente muito equilibrada. Eu me considero um caboclo muito flexível, um caboclo que aprende, que é resiliente. Porém, meu corpo estava deixando, nessa pandemia, eu deixei meu corpo bastante de lado. E com o meu corpo ficando de lado, eu comecei a ficar desmotivado, comecei a ficar, não te digo triste, mas eu estava sem ânimo. E me deu essa gastrite, essa úlcera aí, que estou tratando aí quase 2 meses já. Né? Então, vale a pena. Do corpo da alimentação. E a gastrite, ela tem uma... Para muitas pessoas, ela tem uma origem emocional também, né? Na verdade, toda doença física pode ser potencializada pelo emocional. A psicossomática já mostra isso. A psicossomática é uma ciência que estuda como as emoções influenciam no corpo. Mas fora isso, também tem uma ciência que chama psicologia. Psicologia. Que mostra que as emoções influenciam no sistema imunológico da pessoa. Então, para você se tratar, você tem que estar com o emocional bom também. Isso é interessante. Isso influencia na recuperação do paciente. Né? Isso é só para provar que mente e corpo estão interligados. Então, cara, tem que fazer atividade física, tem que comer bem, sim. E tem que cuidar da escola também. Se desses pilares do bem-estar a gente não estiver fazendo,
tem que cuidar da cabeça, porque aí a gente vai conseguir identificar o que é, né? Porque eu acho que essa é também a grande jogada do bem-estar. Tem gente que chama bem-estar de felicidade. Eu acho que é mais ou menos uma coisa que é tudo caminho. Você não pode parar de fazer. Não tem uma coisa assim que eu vou fazer amanhã e eu vou ter um bem-estar pro resto da vida. Eu tenho que fazer sempre, eu tenho que cuidar sempre, eu tenho que estar atento sempre, eu tenho que estar consciente, né? E eu acho assim... Eu sempre quis ter uma alimentação saudável, mas eu não sabia como fazer. Eu achava que se eu fosse no supermercado e visse lá assim, 10 gramas de proteína, porra, proteína, 10 gramas de carboidrato, pô, carboidrato, proteína. Eu via assim quando eu comprava meus alimentos. Só que o que eu estava comprando? Enlatado, industrializado, tal, olha, paguei caro, tô tratando aí. Tá? Isso aí é maravilhoso. Na verdade, o nutricionista, o Marquinhos, né, que eu chamo ele de Marquinhos, mas é o Marcos Palmeira, né, que ele dá autoridade, o moleque tá top, tá? O moleque tá top. Ele foi me falando, Ramiro, cara, essa fruta aqui, ela te proporciona isso. Você não quer falar. B, não sei o que lá. Porra, um monte de coisa maluca, um monte de nome maluco. Tem coisas específicas de cada alimento, né? O benefício específico. Então, você tem alimentos que são mais confortáveis para um processo de tratamento como você está, que vão acalmar o seu estômago, que vão gerar a produção de enzimas e bactérias. Uma alimentação inflamatória. Exatamente. E tem outros que vão ser péssimos, que são saudáveis na mesma equivalência, mas que se você for usar agora, no tratamento específico que você está, para o corpo que você está hoje, vão detonar alguma coisa e você nem vai seguir adiante, vai se entupir novamente de remédios e paliativos que não resolvem, né? Porque o que resolve é isso. Se você tem uma tendência a um processo gástrico, por exemplo, você não é uma pessoa que pode exagerar em determinados alimentos, frituras, isso e aquilo. Aprendi na vida. Álcool também, eliminei agora. Mas você tomar minha bebida? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Eu sou uma pessoa que aprendo rápido. Eu não preciso ficar apanhando 10 vezes para aprender, não. Eu aprendo muito rápido. Graças a Deus, aprendo. Eu não sou igual os ratinhos lá que levam 10, 15 choques para ser condicionada, para aprender, não. Eu aprendo com 2 tapas na cara e já aprendo, sabe? Eu aprendo rápido. Então você nunca mais vai beber? Não é isso que eu quis dizer. Agora, a probabilidade de eu beber igual eu estava bebendo nunca mais, isso aí é fato. Fato mesmo. Eu vi um comentário aqui, Lu, que falou aqui, ó. Acho que a ansiedade, principalmente, pode causar muitos problemas físicos, sim. Porque, na verdade, a ansiedade é a ativação do sistema autônomo simpático e isso gera aceleramento do organismo, gera adrenalina e cortisol no organismo, e a adrenalina e cortisol em excesso com o tempo vai gerando disfuncionalidade para a pessoa mesma, é bem complicado. A ansiedade é uma psicopatologia que, se não for tratada com o tempo, a longo prazo, pode gerar, sim, certos transtornos físicos na pessoa, sim. Né? Já tem vários casos que a ansiedade era catalisador do negócio. Não, e transtornos também em vários pontos, né? Pode dar distúrbio, a gente está falando de alimentar, mas a gente tem distúrbio do sono, a gente tem a sociabilidade, a gente tem foco, que é o que você falou, tudo que você foca. De repente se dispersa muito mais do que o fácil. Uma coisa que pouca gente sabe, tem gente que fala assim, o caboclo é ansioso ou depressivo, né? Porque ansiedade é agitação. Depressão é você... Cara, muita gente ansiosa se torna depressiva pela cronicidade do sintoma da ansiedade. Porque a pessoa começa a ficar, de novo, e aquilo vai deprimindo a pessoa, vai angustiando a pessoa, quando a pessoa está com ansiedade e depressão associada. Então, na verdade, a ansiedade pode ser também um potencializador de processos depressivos também. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando até de neuroquímica. Muda o cérebro da pessoa. É muito louco isso. A depressão muda a neuroquímica e a neurofisiologia do cérebro. Isso é muito louco. Né? Por isso que em alguns casos eu vejo terapeutas e alguns psicólogos meio tantã. Mas a medicação, a indústria farmacêutica, não sei o que lá, não sei o que lá. Velho, tem casos que vai precisar, sim. Tem casos que vai precisar. Tem casos que o caboclo está tentando se matar. Não é na conversinha que você vai resolver, não, meu querido. Ele precisa regular a neuroquímica cerebral. Vamos falar igual gente grande aqui. Mas é químico, fármaco, é indústria. Para que você discuta.
tem caso que vai precisar. Casos e casos, né? E aí é um profissional quem dita essa A questão é o profissional, aí você tem que, né, procurar um bom psiquiatra, né, um bom profissional para você não cair nas generalizações aí de qualquer coisa tomar remédio, mas vai ter caso que vai tem precisar casos da farmácia. Porque tem muita gente que às vezes acha que é aquela receita. Minha tia toma esse remédio para dormir, meu fulano, amigo fez não sei o quê. Naquela farmácia você consegue sem receita, esse aqui, aí você toma. E não conhece a composição daquele remédio e a necessidade. Cada caso é um caso, tem que ir no profissional adequado, que no caso é o psiquiatra, para avaliar a sua subjetividade, a sua simatologia e passar um negócio sob medida. Assim também é o meu processo de terapia, sob medida. A minha anamnese é 2 horas, que pode passar 2 horas, só para eu entender o perfil da pessoa, as demandas dela e os propósitos, como eu falou ali. Eu preciso entender para fazer uma terapia sob medida. Terapia breve, terapia sob medida. Então a gente não vai ficar terapia solta, o que você está sentindo hoje, não é livre associação da psicanálise, não. Estipulou o objetivo, a gente vai trabalhar com objetivo, focal. Por isso que é uma terapia breve, literalmente a terapia breve. Né? 6, 10 sessões, acabou de ter uma transformação absurda. Absurda. É verdade. Eu percebo que já teve cliente que eu dei alta com 2 sessões. Que terapia que faz isso? É verdade. Né? Mas lógico, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ah, Não, então não tem coisa para todo mundo. Não, essa também não, pelo amor de Deus. Eu acho que também vai muito do seu paciente, né? Porque a pessoa que está ali nesse processo, às vezes a resistência à solução do problema é mais gigante do que a própria vontade dela. Ela tem consciência, ela quer fazer, mas está lá resistindo. Alguma coisa na vida faz resistir. Então é muito interessante. Essas resistências que você citou aí, é uma das problemáticas que Freud mais tinha trabalho para trabalhar, são as resistências no processo terapêutico. O manejo da resistência não é para qualquer um, não, tá? Você tem que ser o terapeuta das galáxias para manejar a resistência. E aí que a hipnose potencializa também. A hipnose auxilia a quebra de resistência, é muito legal. Muito legal. Muito legal isso. É uma cereja muito poderosa. É verdade. Amado, a gente já até passou do nosso minuto aqui. Eu falaria mais 1 hora com você, facilmente. Porque foi maravilhoso, tá vendo? Eu acho que eu super indico. Eu fico muito feliz do seu trabalho. Foi uma surpresa para mim conhecer a terapia breve, porque eu não conhecia. Eu sou muito ligada às terapias holísticas. Então, já fiz inúmeras, enfim. E ajudam, e são uma conexão com o meu interno muito forte, mas não é objetiva. E com você eu tive essa experiência, assim, de objetivar alguns processos. Que eu ainda uso a palavra cura, mas eu uso também como processo. Eu concordo que seja isso. Eu acho que ali eu lidei de uma ferida aberta, que estava muito difícil de fechar. E que às vezes sabe? Eu acho que você usar o termo cura de uma forma filosófica, de um processo, eu acho até bonito falar, né? A gente contextualizando, que a gente não pode prometer cura para as pessoas, que aí é muito complicado, né? Aí é muito complicado. Depende de cada um, né? É um cada um. É você que se cura, na verdade, no seu tempo, no seu jeito. Essa é uma questão muito pessoal mesmo, você tem toda a razão. Foi maravilhoso, adorei. Adorei, passou voando. Foi muito legal, Ramiro. Só para finalizar... Deixar aí uma dica do seu curso, como é que as pessoas te encontram. Legal. Se alguém tiver interesse em uma técnica terapêutica prática, simples de ser aplicada, sério, muito simples, de diminuir cargas emocionais ou dessensibilizar, vamos falar uma linguagem terapêutica, dessensibilizar cargas emocionais, uma técnica de dessensibilização prática e simples de ser aplicada, eu montei um curso online chamado EFT, muito além da técnica, que é uma técnica que mistura pontos de acupuntura com psicoterapia. Olha que loucura. Pontos de acupuntura é uma técnica integrativa, tá? Integrativa. Então, você se conecta com estados de problemas, como medos, emoções, e você aplica essa técnica para chamar de sensibilização.
É bem interessante. No curso eu ensino a fazer o raciocínio terapêutico da técnica, como conduzir. É um curso totalmente online, gravado por videoaulas. Tem um grupo VIP lá que a pessoa... Você tem que fazer em mim ou eu mesmo posso me... As duas coisas. As duas coisas. Você pode se auto-aplicar, você pode aplicar na pessoa, ou você pode fazer até online, ensinando com a pessoa. Me acompanha aqui, fulano, e vai junto com você e funciona. Tanto que no curso tem uma sessão inteira gravada com voluntários, do início ao fim, mais de 1 hora de sessão, só usando essa técnica online. A cliente lá do Nordeste, lá. Né? Bem interessante. Muito legal, muito legal. Esse curso aí que está com pré-lançamento, bem baratinho, pode ser feito por terapeutas, mas também pode ser feito por pessoas leigas que queiram se tornar terapeutas, ou que queiram se ajudar ou ajudar o próximo. É um curso bem prático, bem legal, 100% online. E estamos aí, tá? E a dica que eu vou dar para vocês final, levando o meu caso aqui, é o seguinte, gente. Trabalhar a mente é importante, mas trabalhar o corpo também. E a alimentação faz parte disso. Tá? Então, trabalhe em mente. Mantém a gente vivo. E para a gente finalizar, para contextualizar também aluno no nosso processo aí, né? Mente e corpo estão interligados. Isso já é provado cientificamente falando. Interligados estão cientificamente falando, tá? Não interligados. A gente pode entrar no campo espiritual? Até pode também. Até pode também. Não tem preconceito com isso não, até curto também. Mas, cientificamente falando, sim, existe uma conexão entre mente e corpo muito poderosa. Então, eu estou com angústia. Vou tentar fazer terapia, tá? Mas se alimente bem também, faça atividade física também, que com certeza vai ajudar no processo. Né? Estou precisando cuidar do meu corpo, mas eu não consigo, eu me bloqueio. Trabalha a sua mente, vai no terapeuta, trabalha a sua mente, vai no psicólogo, terapeuta, o profissional pra você escolher. Não importa a titulação dele, não. O que você se identificar, o que você sentir conexão, o que você sentiu que é bom. A gente sente isso, a gente sente conversando, a gente sente pesquisando, a gente sente sendo indicado. Né? A gente então, sente falando, né? Quando você fala de você já coloca essa sensação do que você precisa. Por isso que qualquer processo psicológico, para mim, é muito poderoso. Eu sempre achei. Sou muito fã. Muito fã. Então é isso, Lu. Obrigado. Obrigada, querida. A gente se fala depois. Com certeza. Tamo junto. Abraço. A Peniglieri tá perguntando quem ganhou o sorteio. Acho que foi ela, se não me engano, hein? Depois a gente vai mandar um aí. A Mônica. Eu acho que foi ela. Eu acho que foi você, Mônica. Vocês tiraram um print aí? Mônica? Eu acho que foi a Mônica. Mônica Pellegrini ganhou 2 marmitex para a próxima semana de alimentação saudável. Ela que já conhece bastante, adora, minha cliente número 1, perfeita. Que delícia. Vou entrar em contato com você. E com você também, querido. Fica com Deus. Muito obrigada. Tchau.